meus amigos. Meu nome é Gabriel Rangel, graça e paz. Sou amigo do Jean Jensen e estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. E ela se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, e a gente vai estar lendo a partir do verso 16. E diz assim: Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, nos deixando cada vez mais parecidos com Ele. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus ilumine o teu entendimento e que você compreenda uma porção dessas verdades eternas. Então, gente, o que eu queria trazer aqui para vocês, para a nossa meditação? O propósito de Deus sempre foi que toda a terra fosse cheia da sua glória. E a gente vê que a glória de Deus ela é revelada em tudo aquilo que Ele fez. Deus que criou os luminares, o sol, a lua, que ao poder da sua palavra fez todas as coisas virem a existir. Toda a beleza da criação, né, as mais belas visões aí que a gente tem do pôr do sol, do nascer do sol, são expressões do coração de Deus que glorificam Ele. E a gente vê no relato da criação lá em Gênesis, Deus ele tem o cuidado, diferente de todo o processo da criação onde Deus foi falando e as coisas vieram a existir. Na criação do homem a gente vê o próprio Deus descendo no barro e moldando o homem no qual ele viria a soprar a vida, né? E Deus transfere ao homem a sua imagem, a sua semelhança, com o objetivo de que o homem refletisse quem o Criador era, que o homem fosse a representação de Deus diante da criação, um sacerdote diante de Deus. A gente vê que assim, as imagens elas são feitas para elas reproduzirem aquilo que é original. Então, quando você vê uma fotografia, você vê um retrato de algo que já é existente, né? Elas refletem, elas são produzidas para apontar para aquilo que é original. E o objetivo da imagem de Deus em nós é que nós fôssemos esses refletores da glória de Deus, de quem Deus era, da sua natureza. Então pense comigo, 7 bilhões hoje de pessoas no mundo, eu acho que é isso, né? Aproximadamente umas 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de refletores da glória de Deus, né? 7 bilhões de retratos de quem Deus é. Isso é muito impactante. Mas, voltando aqui para o nosso texto, a gente vê que o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu a segunda epístola aos Coríntios, ele vai dizer assim: Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. Então, quando a gente vê acerca desse véu que Paulo fala, que o véu é removido sempre que nós nos voltamos para o Senhor, Paulo está tratando acerca de um obscurecimento da realidade de Deus. Paulo trata sobre uma dureza de coração. E essa dureza de coração, nós podemos dividir ela em duas partes. A gente pode dividir essa dureza de coração entre as pessoas que não conhecem a Deus e as pessoas que acham que conhecem a Deus. Então, Paulo ele deixa claro aqui uma coisa: sempre que alguém se volta para o Senhor, esse véu é removido. Esse obscurecimento da realidade de Deus ele é retirado e a pessoa consegue ver quem Deus é, consegue conhecer a Deus de uma forma livre, de uma forma verdadeira. O véu é tido como um obscurecimento dessa realidade. E a Bíblia nos diz que o mesmo Deus que disse lá no princípio, haja luz, é o mesmo Deus que fez resplandecer a luz da sua glória no nosso interior, para que esse obscurecimento, essas trevas de obscurecimento fossem removidas, para que nós pudéssemos conhecer a Ele. Então, sempre que alguém se volta para o Senhor, esse véu é removido. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos ter o desejo ardente de conhecê-lo para que esse véu seja removido da nossa vida, para que nós possamos conhecer a Deus verdadeiramente quem Ele é. E o texto também nos diz que daqueles cujos quais o véu foi removido, portanto todos nós, ou seja, todos nós que já tivemos esse véu removido da nossa vida, do nosso entendimento, portanto todos nós dos quais o véu foi removido podemos ver e refletir a glória do Senhor. Então Paulo ele vai trazer para nós uma nova realidade. Nós tivemos essa dureza de coração removida. O Senhor removeu
essa dureza de coração de nós. Isso significa que o Espírito de Deus, ele venceu a nossa rebeldia, ele cativou o nosso coração e ele abriu o nosso entendimento para que a verdade de Deus brilhasse ao ponto de que ela viesse a cegar a nossa incredulidade. E a gente vê um conceito bastante interessante: ver e refletir a glória do Senhor. Então, eu fico me perguntando, quando eu me deparo com esse escrito, o que isso significa? Como nós podemos definir a glória de Deus? Se eu posso ver e refletir essa glória. A glória de Deus, meus irmãos, ela não é um atributo como a soberania, a sabedoria de Deus, o amor, a fidelidade, a santidade. A glória de Deus, ela é a soma de todos esses atributos na sua potência máxima, no seu esplendor máximo. E eu queria trazer aqui a nossa visão, um texto que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 em diante, e diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas, mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quando a gente vê nesse texto que a gente acabou de ler lá no início, que há muito tempo Deus falou de diversas vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas, significa que cada profeta que Deus usava na antiga aliança, no Antigo Testamento, revelava uma face, revelava um pedacinho de quem Deus era, uma parte dos seus atributos. Mas a gente vê que nesses últimos dias, ou seja, nos dias da revelação de Cristo, a partir do momento que Cristo vem, a gente vê que Cristo, ele é a expressão exata de quem Deus é. Cristo, ele é a glória de Deus em carne. Somente ele é a somatória de todos esses atributos de Deus na sua potência máxima. Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, que quando a gente junta o texto que nós lemos no início e esse texto que acabamos de ler, que a partir do momento que esse véu é removido dos nossos corações, isso nos permite ver e refletir a Cristo. Isso nos permite ver e refletir quem é Jesus. Tudo é sobre Ele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. E para que a gente venha concluir essa nossa reflexão, o texto que nós lemos lá no início, ele conclui nos dizendo o seguinte: e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem, nos deixando cada vez mais parecidos com Ele. A Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, que nós devemos estar com os nossos olhos fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso significa contemplação. Nós precisamos ver, nós precisamos ter atenção àquilo que nós vemos no Senhor. Quando passamos tempo vendo a Jesus, contemplando a sua face, Jesus, que é a glória de Deus, nós começamos a ver nele a imagem mais perfeita da verdade. A gente começa a ver nele tanta perfeição que quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos sentimos tão pequenos, nós enxergamos a realidade também de quem nós somos. E a partir desse contato com Cristo, nós vamos sendo transformados. Ninguém que entra em contato com Jesus sai da mesma maneira. A partir do momento que eu me aproximo dele, eu me torno mais parecido com quem ele é. A palavra de Deus, ela nos chama a nós termos um contato mais profundo com quem o Senhor é. A palavra de Deus nos chama para que nós voltemos o nosso coração para o Senhor, para que nós o venhamos a conhecer, porque ele é um Deus que tem prazer em se revelar a nós. Ele quer que nós venhamos a conhecê-lo, para que através desse conhecimento nós possamos cumprir com o propósito para o qual fomos criados. Refletir a glória de Deus, refletir Jesus, revelar quem Ele é. Então eu espero, a minha oração é que essa palavra atinja o teu coração e que você entre em contato com a glória de Deus. Ninguém que entra em contato com a glória de Deus, ninguém que entra em contato com Jesus sai da mesma maneira. Então, queria deixar essa palavra para você, que o Senhor te abençoe e é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.